Conversar aqui com o senador Jacques Wagner, falando para a imprensa do Recôncavo da Bahia, senador diplomado, e essa semana o presidente Temer fez declarações sobre a pessoa da presidenta Dilma, afirmando que ele tem a impressão de que ela é, resumindo, uma boa pessoa, uma excelente política. Como é que o senhor vê tudo isso? Eu acho que ele foi sincero na afirmação dele, até porque esse é um fato, é público e notório que a postura da presidenta Dilma é uma postura de mulher séria, honesta, com trato correto da coisa pública. Eu acho que é um reconhecimento importante. Você pode ser adversário, mas não precisa falar contra a pessoa até aquilo que ela não é. Então, eu acho que é importante que ele tenha se referido dessa forma. Não teria aí uma pitada de ironia nessa declaração? Na minha opinião, não. Ele conhece muito bem a presidenta Dilma, como eu conheço. Isso tem algo que não tangencia ela, apesar de você pode ter críticas do modelo econômico, é a questão da honestidade dela. Quando é que o senhor volta ao Recôncavo já como senador? Bom, deixa eu primeiro tomar posse 1º de fevereiro, depois vamos ver quando é que a gente vai lá. Parabéns, Feliz Natal. Obrigado, Feliz Natal também para todos. Muito bem. Wagner, aqui no Andaiá.com, na Andaiá FM de Santo Antônio de Jesus. Continuamos aqui na diplomação dos deputados e senadores, agora com Otto Filho, diplomado e um dos mais jovens atuantes políticos da Bahia. E agora, com essa responsabilidade aumentada, como é que você se sente? Você que esteve à frente de um grande órgão de fomento, que foi o Desembahia, e agora com essa responsabilidade diferenciada. Eu primeiro gostaria de agradecer aí sempre o apoio da Andaiá FM, a todos vocês que estão me assistindo. Para mim é uma grande alegria estar aqui, sei que é uma grande responsabilidade, mas estou preparado para que a gente possa trabalhar pela Bahia e pelo Brasil. Eu venho dizendo que, dentro das minhas condições, vou fazer de tudo que está ao meu alcance para que a gente possa trazer mais recursos, investimentos aqui para a Bahia, seja na área de saúde, educação, segurança, infraestrutura. O que for bom para a Bahia e para o Brasil, eu vou votar a favor. O que não for, eu vou estar votando contra. Ou seja, com muita justiça, com muita determinação, mas principalmente com responsabilidade para com a Bahia e com o Brasil. Parabéns e Feliz Natal. Obrigado, hein? Muito bem, conversar aqui agora com o pai do Otto Alencar Filho, senador Otto Alencar. Doutor Otto, e aí, o filho agora diplomado e o senhor também aí com essa missão importante. Olha, eu quero primeiro agradecer a você a oportunidade de falar a todos aqueles que assistem a Indaiá. É uma alegria muito grande. Primeiro, nós tivemos uma vitória bonita do governador, do senador Anjo Coronel, o senador Wagner, deputados federais, inclusive o Otto Filho, que vai ajudar, vai representar bem a região, não tenho a menor dúvida disso. Nós estamos trabalhando também nessa direção. O Rogério Filho também se elegeu. O Rogério, o prefeito, faz um trabalho muito bom, tem me ajudado, colaborado, ele tem sido decisivo nas obras de infraestrutura, sobretudo naquelas áreas mais carentes de Santo Antônio de Jesus. No próximo ano já colocamos mais ajuda, mais recursos, mais R$1 milhão para investimento na área de pavimentação. Vamos ajudar na saúde, em todas as áreas que forem importantes para resolver as dificuldades sociais do povo. Aquela região toda eu tenho uma gratidão muito grande, de Muniz Ferreira, de Salinha da Margarida também, que o pessoal nos ajudou bastante, Santo Antônio de Jesus, Itaparica, aqueles municípios circunvizinhos nos ajudaram bastante e nós temos agora a responsabilidade de trabalhar. Quero ajudar o governador e ver se o governo federal não atrapalha no próximo ano ou nos próximos 4 anos, como o Temer atrapalhou agora nesses 2 anos e meio. Foi dificuldades muito grandes, ele cortou todos os recursos, não deixou nem sequer a Bahia tomar os empréstimos. Eu lutei muito com o Banco Europeu de Investimento para trazer 200 milhões de euros de empréstimos para estradas e o Temer cancelou isso, não permitiu. Portanto, foi um momento duro que nós atravessamos e eu espero que nos próximos 4 anos o presidente que vai tomar posse agora em 1º de janeiro, o Bolsonaro, ele não marque tanto a Bahia como o Temer marcou. Bem, o senhor como médico, como é que o senhor acompanhou toda aquela polêmica em relação ao programa Mais Médicos, com os médicos cubanos tendo que voltar para casa, algumas localidades ficaram desassistidas, como é que o senhor acompanhou tudo isso? Olha, eu lamento que foram 2 decisões extremistas, né? Tanto a decisão do presidente eleito, como também do presidente de Cuba, que mandou tirar os médicos imediatamente. Eu acho que esses momentos difíceis que a população atravessa, se você não resolver pela via da moderação, não resolve pela exaltação, pela tomada de decisões intempestivas. Eu acho que foi um erro, podia substituir gradualmente, sem esse prejuízo tão grande, a população carente da Bahia e também de todo o Brasil, né?
Eu sou médico, fui professor da Universidade Federal, passei por todos esses cargos e a minha vida inteira foi tomando decisões pensadas, moderadas, firmes, mas sempre pensando daquele que precisa de nós, que é a população, que é o povo. Então, acho que o extremo tem que ser controlado e eu espero que, depois de eleito, o presidente Bolsonaro não continue tomando essas decisões de achar que a razão está na direita ou a razão está na esquerda. Essas posições são sempre posições um tanto quanto ditatoriais. Acontece que essas ideologias muito radicais, elas pensam pelo povo, mas não deixam o povo pensar e dizer ao ditador ou quem está no governo do que o povo precisa. Então, pensar pelo povo é uma coisa, deixar o povo pensar é outra completamente diferente. A democracia é isso, é deixar a população pensar e escolher, saber das carências dela e, de alguma forma, retribuir essa população com o seu trabalho e ouvir a população. Então, nenhuma posição radical não me convence. Você vê que essas posições radicais todas terminaram muito mal em todo mundo, né? Basta olhar a história do Brasil até, a história da nossa República, a história do mundo como um todo, essas posições radicais que hoje acontecem lá na Ásia Menor, com aquele radicalismo todo entre o cristianismo e o islamismo, toda uma situação muito radical, né, de terrorismo até. O Brasil tem um povo trabalhador, mas um povo que gosta da sua boa convivência e não tem essa posição muito extremista. Então, acho que está na hora de se acalmar os ânimos. Eu não apoio o Bolsonaro, apoio o Haddad, não vou participar do governo do Bolsonaro em hipótese nenhuma, mas dentro do Senado, sempre que eu puder ajudar a Bahia, os brasileiros, o meu país, que foi uma coisa importante, pode ter certeza que não vai prevalecer a minha ideologia, vai prevalecer a vontade do povo que eu represento. Para finalizar, muita gente fala que o senhor é o provável futuro governador da Bahia após o segundo mandato do governador Rui Costa. Agora no Senado, o senhor pretende trabalhar isso com as bases ou... Eu sei que é muito cedo para a gente falar sobre o assunto, mas o senhor tem vontade de voltar ao governo do Estado? A minha vida nunca foi assim de pensar no que eu posso projetar em termos de poder. Até porque quando o político pensa muito no poder a qualquer custo, não precisa nem empurrar. Ele tropeça nas próprias pernas e cai. Então eu estou pensando em fazer o meu trabalho no Senado, ajudar a Bahia, ajudar o Brasil, trabalhar honestamente como eu sempre fiz, sempre apoiando as populações e as pessoas que representam os municípios. Isso é uma coisa de consequência do seu trabalho. E depende de vários fatores. Não depende só da minha vontade, dos meus amigos. Depende de Deus, depende do meu destino, depende de várias coisas que não estão na nossa ótica, nem depende da nossa força espiritual, até física. Depende das circunstâncias. Eu sempre trabalhei muito para ajudar. Agora, se as consequências do meu trabalho resultar em alguma posição dessa natureza, e for uma coisa que eu perceba que eu posso corresponder, beneficiar a população, eu vou. Você sabe, eu sou cirurgião e sempre que eu entrava na sala de cirurgia, eu entrava com o espírito de me analisar para saber se eu ia beneficiar o doente com minha ação médica. Se eu achasse que não ia encaminhar para outro colega. Então, essa autoanálise é fundamental. Essa autocrítica é fundamental. Senador, boa tarde. No dia 11 de dezembro, completou 20 anos da tragédia da explosão da fábrica de fogos. E há um movimento lá em Santo Antônio de Jesus que pede ao Ministério Público do Estado e ao STF agilidade no julgamento dos responsáveis. O senhor, como senador atuante na região, em Santo Antônio de Jesus, como é que o senhor poderia ajudar nesse processo? Se eu pudesse ajudar, eu tentei algumas vezes ajudar, inclusive quando fui secretário de Indústria e Comércio, tentei reativar lá a área toda, foi difícil, mas essa é uma coisa que infelizmente foge a minha força, porque é um problema judicial, que está judicializado. Eu não tenho assim como induzir o juiz a antecipar ou postergar decisões, infelizmente. Uma época que fui secretário, estive lá, visitei, foi lamentável aquilo que aconteceu, muitas vidas ficaram comprometidas por isso, a cicatriz ainda não fechou, mas eu nunca fui assim de interferir no poder judiciário, até porque eu não posso interferir. Mas é uma coisa só que, se depender da minha ação política para uma reativação do centro lá, nós podemos trabalhar. Eu tentei, quando eu fui secretário de Comércio, cheguei até ir lá fazer alguns investimentos, mas infelizmente aquilo não prosperou como era antes. Muito obrigado e parabéns e Feliz Natal. Obrigado, Feliz Natal para você, para toda a equipe da Indaiá, todo o povo de Santo Antônio de Jesus e da região.
Eu sou muito grato pelo apoio que nós recebemos lá na região e vou retribuir com muito trabalho, com muita luta, determinação e, acima de tudo, com uma coisa que é marco da minha vida. Eu jamais estarei por o caminho que não seja o caminho da ética, da honra, da dignidade. Ninguém vai, de alguma forma, ver em momento nenhum eu deixar de seguir os princípios que a população exige. Correção e ética. Amigos ouvintes e internautas do andaiá.com.br da Andaiá FM, conversando agora com o presidente do TRE, o senhor Edivaldo Rotondano, que presidiu aqui a solenidade da diplomação de deputados e senadores. E se falou aqui em alguns discursos que essa foi uma das eleições mais tranquilas a serem observadas. O senhor concorda? Exatamente, foi uma eleição transparente, uma eleição cristalina, apesar da polarização que se espalhou em torno da justiça eleitoral, com os fake news existentes, mas a eleição saiu a contento, foi uma eleição tranquila, transparente. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia se preparou da forma como a eleição viesse e nós efetivamente conseguimos demonstrar isso para a sociedade, da forma como nós fazemos a eleição, a forma como nós dirigimos o tribunal, a forma como a corte se portou perante os processos que foram levados até ela. Então eu diria que a eleição, além de transparente, de tranquila, tivemos a diversidade, mas foi uma eleição transparente, cristalina. Nós tivemos biometria, quase 8 milhões de eleitores, 7 milhões de eleitores biometrizados. Isso significa dizer que não existe mais nenhuma dúvida acerca do processo eleitoral brasileiro, que já não existia. Mas diante hoje desse processo biométrico, isso é segurança, é transparência. E nós vamos continuar trabalhando, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia vai continuar trabalhando para que em 2020 todo o eleitorado da Bahia, ou seja, os seus 11 milhões de eleitores estejam biometrizados, de sorte a que a eleição também possa ocorrer da mesma forma que essa aconteceu. Bem, tivemos aí durante os 2 dias de pleitos eleitorais muita reclamação com relação à demora nas filas, nas sessões de votação, unificação de sessões eleitorais, mas em contrapartida parece que batemos novamente um recorde nas apurações. O senhor fica satisfeito em cima desse contexto? Eu já disse e digo à imprensa e reafirmo, não foi a biometria, não foi a agregação,